A partir de agora, a Rádio Patativa FM apresenta Em Sintonia com Cristo. Em Sintonia com Cristo. Um programa da Igreja Católica de Assaré, levando até você a palavra de Deus. Bom dia, meus queridos paroquianos de Nossa Senhora das Dores. Estamos iniciando mais um programa Em Sintonia com Cristo, programa da Igreja Católica que leva até os nossos ouvintes sempre um momento oportuno de reflexão sobre a nossa caminhada humana e espiritual. E assim sendo, desejo que o amor misericordioso de Deus nosso Pai, os ensinamentos de Jesus, a força e os dons do Espírito Santo esteja no coração, na vida de cada um que está nos ouvindo nesse momento através da Rádio Patativa FM e também ao vivo através da nossa página no Facebook. Portanto, hoje, iniciando mais uma semana, Deus nos dá mais uma oportunidade para a gente experimentar o seu amor, a sua misericórdia, uma oportunidade para a gente aprender, crescer e amadurecer e escrever a nossa história, né? Todo dia é como se a gente virasse a página e temos uma folha de papel em branco, novinha, para a gente escrever nossa história. E o dia de hoje é essa oportunidade, esta folha em branco, para a gente escrever a nossa história. É uma história bonita, uma história que tem a presença de Deus. Então, nas minhas orações hoje, eu pedi a Deus para me inspirar o tema, para a gente conversar um pouquinho nesse programa de hoje. E então me veio o tema, o seguinte: o tema de hoje é uma pergunta. Para a partir dessa pergunta a gente começar a desenvolver o tema. E a pergunta é: você gosta de aprender? Né? O tema de hoje veio a partir de uma missa que eu acabei de celebrar, uma missa de corpo presente, e que me ocorreu uma reflexão sobre a existência humana. E foi aí onde Deus me inspirou o tema de hoje. Você gosta de aprender? Por que esse tema? Porque é a partir dessa aprendizagem e a partir dessa capacidade que Deus nos deu, a inteligência, né, a capacidade de aprender para evoluir, crescer e amadurecer, é que se dá o sentido da nossa existência humana. Portanto, a gente, quando começa a refletir sobre o sentido da existência, se vê logo o princípio da vida. Né? A vida nos é concedida por Deus, mas não num ato de responsabilidade de Deus, mas a partir de um ato de amor. O que eu acho tão interessante, o conceito que para mim é suficiente, é o conceito de Deus que São João dá na sua carta. Ele vai dizer: Deus é amor. Ponto final. Eu acho esse conceito, o conceito suficiente de Deus. Nada que se acrescente ou que se diga sobre Deus, é claro que vai, vamos dizer assim, encerrar a potencialidade de Deus. Agora, se eu sei que Deus é amor, e aí eu vou lá para o livro do Gênesis, quando se diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, portanto, se eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus é amor, daí nós temos uma conclusão necessária de que em nós há uma fonte de amor inesgotável. A razão de ser da existência humana é o amor. E, portanto, para que a gente atualize essa energia, e que essa energia que é o amor flua sempre na vida da gente, faz necessário um aprendizado. E aí entra os dons do Espírito Santo. Deus, quando criou o mundo e quando nos criou para a evolução.
É uma palavra que eu gosto muito, evoluir, crescer, amadurecer, tudo isso é sinônimo, porque é a caminhada humana, mesmo dentro do nível humano como espiritual, e o nível espiritual está dentro da condição humana, né? Então a gente cresce, amadurece em todas as circunstâncias da vida, portanto, até mesmo nas próprias fases que a gente vai desenvolvendo, né? São Paulo dizia, quando eu era criança, eu me comportava como criança, mas agora que eu sou adulto, eu devo me comportar como adulto. Por quê? Porque houve uma caminhada de crescimento, né? A criança tem um comportamento próprio, o adolescente tem um comportamento próprio, o adulto tem um comportamento próprio, o idoso tem um comportamento próprio. Por quê? Porque são fases. E quanto mais a gente vai andando para frente, mais nós vamos enriquecendo nossa bagagem cultural e nossa bagagem espiritual. Pelo menos deveria ser assim, mas a gente sabe que nem todo mundo trilha esse caminho. Tem gente que estaciona no meio do caminho, tem gente que fica presa, né, a conceitos errados que aprenderam na vida e não conseguem dar um passo adiante. Por medo, né? A gente tem medo de aprender. Eu comparo o seguinte, quando eu fazia a quinta série, né? Primeiro medo, eu tinha um medo de sair do ensino fundamental para ir do ensino fundamental 1, né? Que seria na minha época até a quarta série. A gente só tinha uma professora. Quando terminava a quarta série, a gente passava para a quinta série, que seria o quinto ano hoje. E aí aquele medo, né? Como é que vai ser? São várias matérias, para cada matéria um professor, como é que eu vou dar conta disso? Eu ficava naquela expectativa. E quando então eu estava fazendo o quinto ano, eu já ficava perguntando aos meninos do sexto ano. E essa matéria? E o sexto ano é difícil? E matemática? Como é? E como é o professor tal, que não é meu professor? A gente fica naquela ansiedade, né? Porque a gente tem medo de pular de etapas, né? Mas a gente tem que pular de etapas e a gente tem que confiar na gente mesmo. Claro que se eu aprender as coisas do quinto ano, eu vou aprender do sexto, vou aprender do sétimo, vou aprender a faculdade. E a gente não precisa ter medo de aprender. Por quê? Porque o medo nos paralisa. Mas a aprendizagem nos faz voar, nos faz transcender. E a gente, então, não pode dizer assim, não vou precisar disso. Tudo que você aprende na vida, um dia você vai precisar. Tenha consciência disso. E então, a vida está sempre nos desafiando. Todo tempo a vida nos desafia. E eu vou fazer o quê? Qual é a minha atitude diante da vida? Uma atitude de acovardamento? Porque tem pessoas, minha gente, que são presas a preconceitos ou aquilo que aprendeu de errado na infância. A gente aprende muita coisa boa na infância. Os nossos pais nos ensinam valores, os nossos pais nos ensinam muita coisa boa, mas também os nossos pais nos traumatizam, ensinam muita coisa errada também. Não que seja intencional, né? Mas porque eles aprenderam assim e a tendência é que eles ensinam também assim. Um exemplo. Minha mãe, ela ficava apavorada quando via alguém comendo fruta para depois tomar café. E ela não deixava a gente comer uma banana para tomar café. Ela dizia que fazia mal, né? Por quê? Porque os pais dela diziam isso, a mãe dela dizia isso para ela e ela nunca foi atrás se fazia, se não fazia, simplesmente ela não comia. E aí eu, que sempre fui muito curioso, eu uma vez fui fazer uma experiência. Foi uma pessoa lá em casa e a pessoa comeu a banana e tomou o café e ela ficou horrorizada, com medo da pessoa passar mal. E aí eu fui fazer isso escondido também. E aí eu disse a ela, mamãe, eu comi também, mas nem fez mal. Então significa dizer que isso não faz mal, né? Então a gente precisa experimentar as coisas, né? E experimentar não de um modo inconsequente ou porque a televisão disse que agora é diferente que tem que ser. Não, Deus nos deu o Espírito Santo e com o Espírito Santo os seus dons exatamente para a gente poder processar aquilo que a gente conhece de um modo responsável. É aí onde ele deu o dom da inteligência e do discernimento, né? Todos nós, salvaguardando as diferenças, né, das pessoas que têm algum retardo mental, algum tipo de nível de especialidade, né, de um limite,
aí é uma questão de saúde. Mas todo mundo que nasce inteligente é capaz de processar, é capaz de aprender. Agora, abrir-se ao aprendizado significa abrir-se também para a gente destruir coisas erradas que a gente aprendeu e aprender coisas novas. Porque o crescimento se constrói a partir de um processo dialético. É uma linguagem filosófica e eu vou explicar direitinho numa linguagem simples, vocês vão entender. Hegel, um filósofo alemão, se eu não estou enganado, ele desenvolveu essa teoria da dialética, que o conhecimento é produzido a partir da dialética. E qual é o processo da dialética? Então, eu tenho uma tese, né? Então, eu tenho uma tese. A minha mãe tinha uma tese. Comer fruta e tomar café faz mal. Pá, a tese. A antítese. Chegou a visita e comeu a fruta e tomou o café. E não aconteceu nada. E a síntese disso, né? A síntese é que a gente vai entender que esse processo é um processo natural, que não faz mal, mas depende também de como a gente faz o uso das refeições. Nem todo dia o meu organismo também está preparado para aceitar determinado tipo de fruta com um outro tipo de refeição ou de líquidos. Aí poderá fazer mal. Então, eu vou ter que fazer uma síntese dentro daquilo que é a tese, aí vem a antítese, que é o contrário da tese, né? Uma pessoa diz, isso pode, a outra diz, não pode de jeito nenhum. E a síntese é, isso pode em determinadas circunstâncias, isso não pode em determinadas circunstâncias. Se constrói uma nova tese. E aí vem a antítese e aí se forma a síntese e uma nova tese. E o conhecimento humano vai se construindo ao longo da caminhada. Então, o que é que nós temos que fazer? Manter-se numa postura de abertura para a gente acolher a novidade e processar essa novidade na gente. Agora, cuidado com o extremo. O que é que está acontecendo? Existe na nossa caminhada humana princípios que são universais e imutáveis. Como, por exemplo, princípios éticos e morais. Né? Aliás, princípios éticos, porque os princípios morais são relativos de acordo com a cultura de cada sociedade, né? De cada tempo. Mas a ética pretende princípios universais, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o respeito à vida humana, o princípio da honestidade. Isso são princípios imutáveis em todas as culturas, em todas as épocas, isso não vai mudar nunca. Então, para a gente poder se manter numa postura consciente e poder construir conhecimento e aprender, é preciso a gente estar numa atitude de abertura. No evangelho de hoje, Jesus critica os fariseus porque os fariseus pediam a Jesus um sinal. Nos dê um sinal de que tu és o Messias. E Jesus diz, vocês, hipócritas, adúlteros, estão me pedindo um sinal? Nenhum sinal lhe será dado, porque todos os sinais já foram dados. Quem é que, não sendo Deus, poderia ressuscitar mortos, devolver a visão aos cegos, curar os aleijados, expulsar demônio, multiplicar pães, transformar água em vinho? O que era mais que os fariseus queriam? Que sinais os fariseus queriam que Jesus desse para provar que ele era o Messias ou não? Jesus podia fazer o que fosse, como ele fez, inclusive vencer a própria morte. Mas eles estavam fechados. Eles não queriam aprender, eles não queriam a novidade, porque a novidade poderia pôr em xeque e desestruturá-los aquilo que eles aprenderam a vida inteira. Então, essa atitude de abertura, sobretudo para a novidade do Evangelho, que há muita gente fechada quanto à questão do Evangelho. Acha o Evangelho bonito, vai para a missa, acha a pregação do padre linda, gosta da reflexão do programa Sintonia com Cristo, mas não muda um milímetro. Então não se abriu ao aprendizado. A pessoa está fechada àquilo que é sua concepção. Né? Então ela é a medida de todas as coisas, o certo é o que ela pensa e como ela age.
ninguém venha dizer diferente, porque ela pode ouvir, mas ela vai continuar pensando e agindo igualmente o resto da vida dela. Por quê? Porque ela tem medo de desaprender um comportamento errado e aprender um comportamento certo. Porque isso dá trabalho, né? A gente enfrentar uma nova situação faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Mudar de cidade, por exemplo, o padre quando muda de paróquia, é terrível a gente mudar de paróquia. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto, né? As coisas já estão engrenadas, a gente já conhece todo mundo, a gente já sabe como é o jeito do povo, a gente já se adaptou à realidade. Quando o padre muda de paróquia, muda tudo, vai conhecer todo mundo, vai se adaptar, tem que sair da zona de conforto, mudar de emprego, mudar de cidade, né? Mudar de curso. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios da vida. E tudo isso vai ficando na vida da gente como uma bagagem acrescida de experiência. Quando eu digo aprender, gostar de aprender, aprendizado que eu estou falando aqui não necessariamente significa que eu tenha essa aprendizagem seria acúmulo de informação ou aquisição de informação. Não, estou falando de uma aprendizagem, de uma sabedoria, de que fala o próprio livro que traz esse nome na Bíblia, o livro da sabedoria. Porque o que vai trazer saber, talvez seja o curso técnico, a formação, a formatura que eu tenho. Eu vou ter o conhecimento técnico, né? Seja em enfermagem, na medicina, seja na arquitetura, na engenharia, eu vou ter o conhecimento técnico. Mas o conhecimento que gera uma atitude de vida, isso se chama sabedoria, uma sabedoria que vem pela experiência de vida, né? Então a gente precisa se abrir às novas experiências, né? Pelo menos para você ter o que falar, mas falar com conhecimento de causa. Vocês querem um exemplo simples de como a gente não gosta de conhecer? Muita gente não gosta de aprender nem conhecer. Tem um prato novo, uma culinária diferente. A gente olha assim, a gente julga, né, o sabor da comida pela aparência que a comida tem. Nossa, não, isso daí não. O que é isso? Não gosto não. Você nem sequer se deu o trabalho de provar um novo sabor, né? Tem gente que usa o perfume a vida inteira, o mesmo perfume. Ela nem mais sente porque o olfato se habituou àquele cheiro daquele perfume. Ela não quer experimentar uma nova fragrância. Ela não quer experimentar uma nova comida. Ela não quer experimentar fazer uma nova rota para o seu trabalho, para a sua faculdade. Então ela se habitua a viver a mesmice e não se abre para o crescimento e adquirir novas experiências. Quão importante é isso, gente? Quão importante é a gente ter esse desejo dentro de nós de experimentar, de vivenciar. Porque a experiência e a vivência é que gera em nós a sabedoria. Quantas pessoas de uma sabedoria extraordinária que nunca frequentaram uma faculdade, mas que têm uma vasta experiência de vida, importantíssimo para o crescimento pessoal, para a maturidade na sua personalidade, né? Quanto mais viajada, quanto mais sofrida, quanto mais vivida, quanto mais coisas a gente passa na vida, mais a gente tem uma riqueza grande de experiência de vida. Mais a gente consegue, né? Às vezes, eu digo assim, se todo mundo tivesse a oportunidade de sair, o filho que sai debaixo da barra de saia da mãe, que vai estudar fora, como ele cresce? Porque, pelo menos eu digo a mim, né? Quando eu morava na casa dos meus pais, era tanta exigência que eu tinha para em casa, né? Minhas roupas só podiam ser lavadas e passadas por X e X pessoa, né? Minha comida só podia ser daquele jeito, naquele prato, assim, 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 né? Quando mudava, às vezes, a funcionária, era uma confusão, porque eu não queria me adaptar, né? Aliás, o meu quarto, só quem arrumava era eu, porque ninguém sabia arrumar meu quarto.
E quando eu entrei no seminário, minha gente, um choque. Um choque porque eu tive que morar com 5 no mesmo quarto. 2 eram organizados e 3 bagunceiros. E eu não ia morrer de limpar o quarto. Então, a gente vai aprendendo, né? Depois eu tive que lavar minha própria roupa, tinha que passar, tinha que fazer as coisas que em casa eu tinha tudo na mão. Isso gera um crescimento na vida da gente. Então, como seria bom que os filhos fossem morar sozinhos, dividir o apartamento com alguém, estudar fora, sair para trabalhar? Porque a vida ensina. Se eu nunca tivesse saído de casa, eu ia continuar com as mesmas exigências, na mesmo casulo, na mesma imaturidade, hein? E a vida vai ensinando quando a gente mergulha nas águas mais profundas. É esse significado que Jesus diz aos apóstolos: olha, avança para águas mais profundas. Avança para águas mais profundas. Avançar para águas mais profundas é ter sempre essa atitude de abertura. Em todos os sentidos. Às vezes você está num diálogo, mas você não está nem escutando o que a pessoa diz. Porque o seu preconceito já está formado, a sua forma de pensar já está formada, e você nem para dizer assim, será que fulano está dizendo que está certo? E você nem para refletir, será que eu estou errado? Não, o mundo inteiro está errado. O mundo inteiro está errado, só eu estou certo. Desconfie de alienado. Poderíamos fazer essa pergunta com Jesus nesse mundo, se não ensinar. Jesus veio ensinar, o maior da face da terra. Aliás, essa palavra pedagogo é formada de 2 palavras gregas que significa aquele que conduz a criança à escola. Quer dizer, tinha as famílias abastadas tinham um preceptor para os seus filhos. Então, o pedagogo era aquele que levava a criança até as academias de ensino na Grécia Antiga, né? Então, pedagogo era aquele que pegava na mão da criança e levava até a academia de ensino. Então, a pedagogia é aquela ciência que vai fazer você aprender, vai desenvolver métodos para você aprender, vai te levar, te conduzir ao conhecimento, fazer esse caminho. Então, Jesus foi o maior pedagogo que existe na face da terra, né? Porque ele nos toma pela mão e nos leva a um conhecimento, que é a mesma coisa de experiência de Deus. Aliás, o verbo conhecer na Bíblia é um verbo que implica uma intimidade. Quando o anjo, então, aparece a Maria e diz que ela vai ser grávida, vai ficar grávida do Espírito Santo, ela diz, mas como vai acontecer isso? Se eu não conheço o homem. Ela usa o verbo conhecer. E então, o anjo diz, olha, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, vai ser pela ação do Espírito Santo. Ela não entende nada. Mas a pergunta é interessante. Portanto, conhecer. Conhecer na Bíblia é experimentar, é ter intimidade, né? Então eu preciso me abrir para ter intimidade com Deus quando eu quero conhecer a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vivemos num mundo onde as mentiras são contadas como se fossem verdades. Isso se dá por uma palavra na sociologia que se diz de ideologia. O que é ideologia? É um conjunto de ideias que podem até ter uma lógica, mas não implica dizer que são verdade. Então a gente precisa ter o senso crítico da gente poder entender. Não, estão dizendo isso, mas isso não é verdade, né? Está se passando essa ideia, mas essa ideia não corresponde à verdade, porque a verdade é Cristo. Então, Cristo mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no mundo onde se passa para nós o tempo inteiro ideologias consumistas, hedonistas, relativistas, eu preciso ter um paradigma. Eu preciso saber o que é a verdade, conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. E tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, se eu tenho esse paradigma, se eu tenho esse modelo,
e se eu tenho essa concretude na minha vida, então eu não preciso ter medo dessas ideologias e nem preciso assumi-las na minha vida. Pelo contrário, eu preciso fazer sempre um paralelo dentro dessas ideologias que me passam, né? Então, tudo é relativo? O que é relativo? A ética é relativa? Não, a ética não é relativa. Até mesmo os princípios morais são relativos? Depende de cultura para cultura. Mas eu tenho uma cultura espiritual e religiosa, se eu sou cristão. Então, a minha verdade são os princípios do Evangelho. E se na cultura ou na moralidade isso fere aquilo que Jesus me ensinou, então não é verdade. Então eu não assumo para mim. Eu não assumo isso porque isso não é condizente com minha fé. Então isso é abrir-se a experiência. Não fechasse. Porque as pessoas acham que, primeira coisa, o que foi que inventaram? A moda. O que é a moda? A moda é um princípio ideológico de relativismo. Hoje, o xadrez está na moda. Todo mundo vai camisa xadrez, calça xadrez e não sei o que xadrez. Com 3 meses acabou a moda. Não, já não quero mais o xadrez porque a moda agora é listra. Aí vai calça listra, camisa de listra, bolsa, vestido de listra, bolsa de listra, tudo de listra. Com 2 meses acaba. Então, as pessoas vão nisso sem elas perceberem o seu gosto mesmo. Não, eu não gosto, não acho bonito xadrez, então não vou usar. Eu vou usar só porque está na moda, só porque alguém disse que era bonito, eu vou usar. Então, começa por aí. Uma coisa simples, uma roupa não vai influenciar em nada no meu comportamento moral, no meu comportamento ético, mas influencia no meu modo de me relacionar com o mundo. Assim como vem uma nova moda na questão moral, aí eu começo a assumir. Ontem eu estava vendo uma reportagem no Fantástico que eu fiquei estarrecido. Na verdade, a pós-modernidade nos estarrece, nos escandaliza a cada realidade nova, né? Porque agora tem um novo modelo de família, coparentalidade, eu acho, né? Então, uma mulher quer engravidar, quer ser mãe, o homem quer ser pai. Então, eles não têm relação sexual, o homem vai doar o sêmen, a mulher vai, de um modo pessoal, ela vai inserir esse sêmen nela mesma, buscando engravidar. Os dois vão compartilhar um filho, mas sem terem relação, sem terem vínculo afetivo, sem um amar o outro, mas vão criar ali um filho, como se compartilha hoje um táxi. Né? Vamos pegar um táxi, a gente racha o táxi. Vamos ter um filho, a gente racha as despesas. É essa modalidade que o ser humano está se perdendo dentro dos valores, e aí deixa de lado o que é o valor da família. Meu Deus, se o homem é hétero, a mulher é hétera, a presença constante do pai, se degenerando, aprenderam, estão fechadas aquilo que aprenderam, e não se abre para melhorar isso. Outras se escancaram demais. Então, tudo que a mídia bota de novidade, ela quer experimentar a novidade. Mas também não pode ser assim. Precisa aí entrar a inteligência, o discernimento e os princípios morais, éticos e religiosos que nos trazem identidade. Senão, a gente perde a identidade, senão a gente se perde na proposta e nos tornamos uma pessoa amoral. Uma pessoa amoral é uma pessoa que não tem moral. Moralidade, amoralidade e imoralidade. Né? Uma coisa imoral é uma coisa que na cultura se tem como moral e aquilo é uma regra infringida. Né? A gente sabe que é o adultério na nossa sociedade. Né? Agora, uma pessoa amoral é uma pessoa que não se submete aos princípios de moralidade. Imoral é quando ela tem... Amoral é, por exemplo, uma pessoa especial, né? Uma pessoa que tenha um grau de deficiência mental. Ela é amoral porque ela não tem consciência dos seus atos. Então, nada do que ela faça vai ser julgado pela moralidade. Agora, imoral é quando a pessoa está regida por uma moral e ela quebra aquela moral, impondo a sua particular. Ela se torna uma pessoa imoral. E aí nós temos, transformando tão rapidamente, às vezes não dá tempo da gente emitir uma opinião, um juízo de valor sobre essas questões. Às vezes nem o direito
tem leis criadas pelo código já estabelecido sobre as novas realidades. Às vezes os juízes ficam loucos sem saber, porque não tem a lei para julgar aquela nova situação, dada as rápidas transformações. E a Igreja Católica hoje ela é criticada porque ela preserva isso. Ela não vai entrar jamais nesse rolo compressor. Ela funciona como um termômetro e como um freio numa sociedade desembestada e imoral que nós estamos tendo. Então, para a gente poder ter uma posição segura diante desse mundo imoral, eu preciso conhecer, eu preciso aprender, eu preciso me abrir para a realidade, tendo como referencial sempre a palavra de Deus. E um outro aspecto, quanto à pergunta e o tema que nós estamos trabalhando, você gosta de aprender? É porque a aprendizagem, minha gente, nos torna vivos, motivados, né? Então, a gente, mesmo diante, por exemplo, é encantador as novas mídias que estão surgindo, mas tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que resistem ao computador, tem pessoas que resistem ao smartphone, né? Porque tem medo daquilo. E às vezes se torna dependente. Às vezes os filhos dão de presente à mãe um smartphone. Ela não sabe mexer. Toda vida que for colocar um nome numa agenda do celular, aí ela chama o filho. Meu filho, bota aqui o nome de fulano. Em vez dela dizer assim, meu filho, vem aqui, me ensine como é que coloca na agenda do celular o nome de fulano. Ele ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até ela aprender. Mas a sociedade não quer que a gente aprenda. Quando eu digo sociedade dominante, né? Principalmente a política, né? Os políticos querem uma sociedade alienada para não questionar os atos ilícitos dele. Não querem desenvolver, não quer que a sociedade desenvolva o senso crítico. Então, o que é que acontece? Há um ditado popular, que geralmente eu sou muito fã dos ditados populares, mas tem ditados populares que não são bons. Quando diz assim, papagaio velho não aprende a falar. Para dizer o quê? Que uma pessoa idosa ela não é capaz de aprender. Para uma pessoa que já tem uma certa idade, ela não é capaz de aprender mais nada, porque já está ficando velha, porque já está ficando broca. Se ela internaliza essa ideia, ela não vai aprender mesmo. Inclusive, ela vai até atrofiar e desenvolver Alzheimer. Por quê? Porque ela não treina, ela não exercita a mente, ela não exercita a memória. Veja que hoje nós temos tanto acesso à informação, mas a nossa memória tem diminuído. Antigamente a gente sabia o número de telefone decorado de muita gente. Hoje, se roubar o celular da gente, a gente não tem para quem ligar, porque não temos um número decorado na cabeça. A gente não guarda a informação, a gente não retém a informação. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou produzir conhecimento? Porque eu preciso trazer a informação presente na minha memória. A memória não tem limites. Não é como a memória do computador, tantos gigas, tantos gigabytes, só vai caber desse tanto de informação. O celular da gente, às vezes, né, a gente tem que estar apagando as fotos para caber mais, porque a memória encheu. Nossa memória ela é ilimitada. Então não existe isso. Existe a gente guardar informações e processar essas informações. O conhecimento se dá num processamento. Eu tenho a informação, eu processo a informação, eu critico a informação, eu vou exaurir aquela informação que eu tenho para poder fazer uma síntese daquilo que foi passado para mim. Né? Por exemplo, como é que o jornal manipula a nossa consciência? O jornal só passa a informação que o editor do jornal quer. E hoje em dia nós temos essa tendência. Parece que só o que existe é o que está sendo postado no Facebook. Né? Só o que existe é o que está sendo postado no Facebook. Se eu não postar, eu não estou fazendo nada. Nesse congresso que eu fui para São Paulo, nós tivemos uma palestra sobre mídias, e eu achei interessantíssimo. Não adianta eu resistir. Porque na minha vida eu aprendi que a caridade não deve ser divulgada. Claro, você não deve fazer para aparecer. Mas às vezes a caridade precisa se tornar um exemplo para as pessoas. Né? Eu vim entender isso
nesse período que aconteceu, né, das enchentes e de todos os desabrigados que ficaram na nossa cidade, eu fiz, assim, muita coisa, né? Campanhas, articulei as paróquias da Forania, a gente visitou algumas pessoas, mas eu não postei nada no Facebook. E alguém questionou, algumas pessoas questionaram, não a mim, mas aos funcionários, a Luciana, a Dalvirene. E o padre não está fazendo nada pelas vítimas? Ou seja, para eu estar fazendo alguma coisa, eu precisaria fazer e postar no Facebook, como muita gente fez. Postou, dando cesta, pegando coisas nas outras cidades e fazendo aquela propaganda todinha. Então, essas pessoas fizeram. Quem não postou, não fez. Né? Então, a gente vive numa sociedade de aparências. Né? E aí, embora a gente está no novo tempo, precisa também se abrir para essa realidade, que foi o que a palestra disse. Por exemplo, a paróquia tem feito várias reformas, nós temos dado assim passos gigantescos. Em 7 anos, nós fizemos reformas nesta paróquia que não foram feitas em 20 anos. Mas precisa postar, precisa mostrar, porque senão ninguém sabe. Então, novos tempos, novas realidades vão acontecendo na vida da gente. E aí a gente precisa aprender. Aprenda uma nova profissão. Aprenda uma nova técnica de artesanato. Se você sabe crochê, aprenda a fazer tricô. Se você não sabe fazer, se você quer aprender, o tempo é agora. Não, mas eu não tenho tempo. Quando eu me aposentar, eu vou aprender isso. Não existe, tempo é prioridade. Se você tem vontade de aprender, aprenda. Não fique esperando. Corra atrás. É tão inovador. Todo tempo é tempo de aprender, sim. Não se sinta velho. Se você é inteligente, você consegue. Não existe idade para a gente aprender. Né? Todo tempo é tempo. Não deixem que as pessoas digam a você, você já passou do tempo de aprender isso. Você já está velho, vai te aquietar. Né? Aprenda novas realidades. Isso vai estimular os seus neurônios. Os neurônios vão sendo estimulados ou vão atrofiando e morrendo. Né? Então, se eu não tenho exercício de memorização, eu acho engraçado que as pessoas querem falar uma língua, mas não querem memorizar. Aí entra caríssimo curso de inglês. Passa 10 anos no curso de inglês, não sabe aprender, dizer uma frase. Por quê? Porque ela quer, no curso, só ela está matriculada e frequentando as aulas, ela acha que vai falar inglês. E não vai. Se você não sentar e não memorizar o que é cadeira em inglês, o que é mesa em inglês, o que é o verbo beber em inglês, você não vai falar nunca. Precisa abrir-se. Há informações que precisam ser guardadas? Há. Então, aprenda. Aprenda. Olhe para a sua vida. Pare de viver a vida do seu filho. Pare de querer viver e controlar a vida do seu marido. Olhe para você. Se matricule num curso novo. Ah, mas eu já sei fazer arroz e feijão, sei cozinhar. Faça um curso de arte culinária. Né? Aprenda novas realidades. Você não gosta de aprender? Pois está na hora de aprender. Se torne independente. Aprender é um princípio de independência. Porque quando você aprende, você não fica dependendo do outro o tempo inteiro. Né? Não fica dependendo. Aprenda a usar o computador. Aprenda a usar o smartphone. Aprenda a ligar uma televisão. Peça alguém para lhe ensinar. Se da primeira vez não aprende, a segunda, a terceira, porque a gente aprende através da repetição. Quando você perceber, você vai vendo quanto você vai estar motivado, você vai estar feliz e você vai estar renovado na vida, com uma vida motivada, feliz, alegre, leve. Foi para isso que Deus nos criou. Então, vamos assim prosseguir o nosso programa. A gente vai ficar com a música, eu gosto muito dessa música, Águia Pequena, né? Porque fala de aprendizado, fala de liberdade, fala da gente aprender com os pais, mas quando a gente aprende o caminho de aprender, aí pronto, a gente cria asas e ninguém mais segura a gente, né? Então, vamos ouvir essa canção. Essa canção eu quero oferecer a todas as pessoas que estão ao vivo, nos ouvindo, participando conosco, muitas mensagens aqui. Na volta a gente responde as mensagens e quero mandar também para aqueles que estão nos ouvindo através da rádio
Patativa FM. Um abraço para Maria Binel, lá no sítio Barreiros, que está em sintonia conosco. Ontem ela recebeu uma visita do pessoal daqui, mandou muito abraço. E aí a gente manda também um abraço para você, Maria Binel, para a dona Joaninha, para a Dilza, para todos que estão em sintonia conosco. Ouçamos a canção. Pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. Como é que tá teu filho? Eu percebi que as minhas penas já cresceram, Mas não foi nada na cabeça. e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Aquela bolinha da coluna. Fazendo curativo, foi os dois cirurgiões falaram que eu não fazer encher, porque ele era criança e ele era. Pequenas águias correm riscos quando Só Deus que me deu força. mas devem arriscar. Me senti muito culpada, sabe? Eu relato que não é só quando Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Fatalidade, tá? Haja mau tempo, haja correntes Pelo traiçoeiras. contrário, você cheia de cuidado, tá Se levando já para o tem hospital, asas, seu mas as destino fatalidades é acontecem voar. no fantástico. As crianças tomando banho na Tem piscina, que sair e o rabo da piscina aberta. São 11 horas e 47 minutos. Nós estamos de volta aqui ao programa e vamos mandar um alô para as pessoas que estão nos mandando mensagem. E aqui um bom dia para Laércio Vieira, que está em sintonia conosco. Um abraço para você, para a sua família. Também a Alisson Dentinho nos manda um bom dia. Francisca Franciele, bom dia, padre. Que bom te ouvir. Um bom dia para você, Francinete, Francisca Francinete. Vou ter que colocar o óculos porque não estou vendo direito. Marinalva Siebra, um bom dia para você, Marinalva, para todos do alto. Cecília Sérgio. Um abraço para Jacinta Ribeiro. Bom dia, meu amigo, lindo programa. Bom dia para você, Jacinta. Hoje é também o aniversário de Jacinta. Então, um abraço para você, que Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida, saúde e paz. Antônia Armanda Oliveira, bom dia, padre. Terezinha Moreira de Oliveira, ela disse que gostou da reflexão. Beatriz Fernandes, bela reflexão, padre. Um abraço para você, Beatriz, e sua família. Ela que é do Crato, vai vir trabalhar agora no fim de semana aqui no nosso encontro do SCC. Geni Alcântara, bom dia. Bruno Lopes, um abraço para você. Maria Lúcia Pereira, bom dia, homem de Deus, o padre mais lindo. Obrigado, Maria Lúcia. Bruno Lopes, linda reflexão. Antônio Pio Saturnino, bom dia, Padre Ronaldo. Peço bênçãos para todos nós, que tenhamos uma semana de muitas bênçãos. Com certeza, meu querido, Deus lhe abençoe. Diego Alencar nos dá um bom dia. Diogo Freire, Aureni Dias, Deus abençoe. Abraço também para a dona Ledi. Júlia Silva, bom dia. Maria Nascimento,
Que maravilha, Padre, sua palestra sobre mudança. Um abraço para você, Enzo, meu coroinha, Natanael Ferreira, um bom dia para você, Luiz Fernando Freire, Terezinha Moreira de Oliveira, Zenilda Rodrigues, um abraço. Bom dia, Padre, a sua bênção. Eu estou assistindo e peço oração pelos meus filhos, para Deus livrar de todo o mal. Certamente Deus vai nos livrando a todos nós. Eduardo Nicolau, bom dia. Edilene Ari, bom demais as instruções. Um abraço para você, Edilene. Inês, um abraço. Ítalo Caldas, também um abraço para você. Luísa Matos, bom dia, Padre, paz e bem. Lucas Pinheiro, um abraço também para todos do São Vicente. Reginalda Gonçalves, Maria Socorro Oliveira, um abraço. Maria Duarte, Maria Souza, Isilda Alves, bom dia, programa maravilhoso. Clara Pereira Brito, um abraço para você também. Luísa Matos, maravilha, esta lição de vida me motivou mais ainda no meu curso. Que Deus abençoe você na sua missão. Eudinha Oliveira, Clara Pereira Brito, Neuda Alencar, um abraço. Neuda lá de Antonina. Osmar Canuto, bom dia, Padre Ronaldo. Manda um alô para Patrícia, Breno, Mirela, Raquel e Jardel. Então, um abraço para todos vocês. Casal abençoado, casal com Cristo. Para a sua família toda, a bênção de Deus. Neuda Alencar, sua bênção, Padre, sempre na hora do programa minha net cai, mas sempre estou acompanhando. Então, que bom. Um abraço para você, Neuda Alencar. E um abraço para Edilene Ari. Adoro sua reflexão. Então, um abraço para todos. Também minha amiguinha Luênia mandou aqui. Ela manda a mensagem. Então, a gente encerra o programa por aqui. Aliás, nós temos ainda 7 minutos de programa, mas eu vou desligar o Facebook. Aliás, eu tive uma conversa aqui agora com uma mãe que sofreu um acidente com o filhinho. E acho que vocês assistiram aí, que eu esqueci que estava ao vivo no Facebook. Mas nada de segredo, tinha apenas acalentando esta mãe. Então, eu vou aproveitar e deixar ainda ao vivo, porque eu quero fazer um apelo à comunidade, né? Porque nós vamos ter, neste fim de semana, o encontro da primeira etapa do ECC da nossa paróquia. E, por enquanto, nós temos poucos casais ainda que estão se desdobrando num trabalho muito grande para organizar esse evento. Na sexta-feira, nós vamos receber muitos casais do Crato que vão trabalhar na realização do encontro. Mas eles precisam encontrar uma infraestrutura. E qual é o apelo que eu estou fazendo? Você que está me ouvindo através da Rádio Patativa e através da nossa página, que mora aqui no Assaré, o encontro vai acontecer na Escola Técnica. E o que é que acontece? A escola passou por uma reforma, pinturas e reformas. E implica dizer que todas as salas que vão ser utilizadas vai precisar de uma faxina grande. E nós temos poucas pessoas do ECC para fazer isso. Então, essa faxina vai acontecer na quarta-feira. Né? Então, a gente pede a você que está nos ouvindo nesse momento que, se puder, ir até a escola para ajudar os casais que já vão estar lá para fazer essa faxina, a gente agradece demais, porque é muito trabalho. Imagine vocês uma casa de 5 cômodos, vocês têm o trabalho de fazer uma faxina. Imagine uma escola daquele tamanho. A gente vai precisar de 11 salas, vai precisar de 3 laboratórios que a escola tem, de auditório, e vocês podem até, Deus vai recompensar a cada um na realização do encontro dessa primeira etapa, que é de fundamental importância no processo de evangelização da nossa igreja. Então, são 11h55, a gente concede a bênção final, lembrando a todos a missa da graça, quinta-feira, e as reuniões que vamos fazer no setor. Então,